São 3 formas ordinárias de testamento, como eu disse: testamento público, o cerrado e o particular. Vamos iniciar pelo testamento público. O testamento público, gente, ele é escrito pelo tabelião, segundo a vontade do testador, mas quem escreve o testamento é o tabelião. Tem dentro dos tabelionatos, tem um livro próprio, que hoje se resume a folhas, né? E logicamente, com a tecnologia de hoje, elas são asseguradas por backup e outra série de seguranças que não se tinha antigamente, né? Antigamente era escrita à mão dentro de um livro mesmo. Então, hoje, basicamente, existe um livro de testamentos em que o tabelião escreve os testamentos segundo a vontade do testador. Essa vontade pode ser verbalizada pelo testador na hora, ele pode simplesmente ditar ao tabelião o que ele quer colocar, ou ele pode se utilizar de uma minuta prévia, de um texto, pode ler o texto para o tabelião transcrever. Na prática, hoje você tem, evidentemente, todo um preparo para se fazer um testamento antes da assinatura. Então, normalmente se manda para o tabelião a minuta digitada e o tabelião vai examinar, verificar se está tudo correto. Se estiver correto, ele vai marcar o dia. No dia, o testador vai lá comparecer, vai apenas ratificar aquilo que já foi remetido, né? Não vai ser necessário ele falar em voz alta tudo de novo para o tabelião, mesmo porque o tabelião vai ler o testamento. Então, lógico que na leitura ele vai ver, o testador vai verificar se o tabelião colocou exatamente aquilo que ele queria. Então, é desnecessário ele verbalizar, mas se ele quiser, ele pode. Ele pode chegar lá e verbalizar na hora o desejo dele, a vontade dele, e o tabelião vai transcrever essa vontade dentro do livro respectivo. Então, quem escreve é o tabelião. Por ser o tabelião, tem que ser necessariamente escrito no idioma nacional, certo? Então, isso é uma observação para comparar com as outras 2 formas testamentárias que podem ser escritas em idioma estrangeiro. O testamento público, ele necessariamente, por ser escrito pelo tabelião, por ser um registro público que vai ficar arquivado no tabelionato, ele necessariamente tem que ser escrito no idioma nacional, em português. Isso tudo vai ocorrer na presença de 2 testemunhas. Então, o testador, o tabelião e mais 2 testemunhas. Essas testemunhas vão presenciar o ato inteiro, do início ao fim. Elas não podem se retirar da sala, né? Elas, se tiverem que se retirar da sala por qualquer motivo, o tabelião tem que parar de escrever o texto, tem que suspender a escrita do texto, aguardar o retorno. Então, a testemunha tem que presenciar absolutamente tudo, para ter certeza de que aquele testamento foi feito de livre e espontânea vontade. Foi feito sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de participação de vontade de terceiros ou qualquer coisa semelhante. Então, é essencial que essas testemunhas fiquem ali o tempo todo presenciando. Muito bem. Então, feito através de minuta, resumo, leitura ou verbalização, o importante é que o testamento vai ser escrito nesse livro de testamentos do tabelionato e depois, ao final, o tabelião vai ler em voz alta. Então, ele vai fazer uma leitura em voz alta daquele testamento. Se o testador tiver qualquer tipo de deficiência auditiva, ou seja cego, ou tiver dificuldades de ler, ou seja analfabeto, então nós faremos 2 leituras. Ele pode fazer testamento, surdo, cego, analfabeto, só que nós faremos 2 leituras. Uma pelo tabelião e outra por uma outra pessoa indicada pelo testador. O testador vai dizer, quero que essa testemunha leia, e a testemunha vai ler e ele vai, então, comparar, né, as duas leituras. Lógico, se ele for surdo, ele próprio vai ler o testamento para garantir que ali está a vontade dele. Muito bem. Depois de lido o testamento, todos os presentes vão assinar,
testador, tabelião e duas testemunhas, e o testamento ficará arquivado no tabelionato. O que o testador vai sair dali é com apenas uma cópia, um traslado, uma certidão autêntica, mas o testamento verdadeiro fica no tabelionato, de tal forma que se ele extraviar essa cópia, esse traslado que foi dado ali na hora, ele pode extraviar, pode jogar fora, queimar, não interessa, aquilo não é o testamento é o que está registrado no livro. E como eu referi no início, considerando todos esses sistemas de segurança da informação, backups, nuvem, etc., é um testamento que vai estar disponível sempre que a pessoa desejar, mesmo daqui a 40, 50, 60 anos, vai estar disponível esse testamento ali para ser encontrado, certo? Hoje em dia, o testamento público é o melhor deles, é o mais seguro, o mais tranquilo e o mais recomendável em todos os aspectos. Vamos ver quais as desvantagens do testamento público. Uma primeira desvantagem é que tem que ser feito em tabelionato. É uma desvantagem, vocês podem ver que as desvantagens não são desvantagens tão graves assim. O fato de ser feito em tabelionato, logicamente, não é um problema para quem vive numa cidade. Para quem vive no campo, quem sabe isso seja um problema para se deslocar até a cidade, né? Mas hoje todas as cidades têm tabelionatos de notas e, portanto, qualquer pessoa pode tranquilamente fazer um testamento. Então, precisa de um tabelionato. Uma segunda desvantagem é o fato de que tem um custo. Não é um custo muito alto, hoje dá em torno de 550, 600 reais aproximadamente, não mais do que isso, e não é um custo expressivo, assim, a ponto de dizer, muito difícil, inacessível. Não. Não é um custo baixo também, não é um custo irrisível, mas é um custo razoável dentro daquilo que é possível pagar para se fazer um ato jurídico dessa ordem. Então, dá em torno de 540, 541, 550, tem a ver com os registros das assinaturas, se as pessoas já tinham assinatura registrada lá, uma série de questõezinhas assim que acabam somando alguns detalhes. Então, é uma desvantagem. Por que desvantagem? Porque vocês vão ver que lá no testamento particular não há pagamento de espécie alguma. Então, comparativamente, acaba sendo uma desvantagem o fato de ter que pagar por esse testamento. Uma outra desvantagem é que ele é necessariamente escrito em idioma nacional. Então, o testador tem que dominar o idioma nacional, que hoje também não é um grande problema, né? Eu diria que há 50 anos atrás nós teríamos, então, isso como um problema sério, já que o Brasil tinha muito mais imigrantes, e esses imigrantes dominavam relativamente pouco o idioma nacional, e por conta disso poderia ser algum entrave. Hoje não é, mas tem que ser em idioma nacional, certo? E também, comparativamente, para continuar falando em desvantagens, é um testamento que é lido em voz alta. Portanto, as testemunhas vão conhecer o seu conteúdo. Além do tabelião, as testemunhas vão conhecer o seu conteúdo. E, dependendo da testemunha, pode ser que não há nenhuma obrigação de sigilo, não tem nenhuma obrigação de não contar para ninguém, né? É uma questão apenas de confiança com o testador. Mas, dependendo da testemunha, ele poderá, eventualmente, contar para alguém o que você colocou nesse testamento, portanto, o seu testamento não está assegurado por nenhuma espécie de sigilo. Compreendido? Então, ele é escrito pelo tabelião perante duas testemunhas, segundo a vontade do testador. Certo? Muito bem. Essas são as desvantagens. Vantagens, um monte, né? Um monte de vantagens. Observe que... Andréia, por favor, Andréia, diga. Boa noite, professor. Uma pergunta. E o testador, ele pode requerer sigilo das testemunhas, embora não seja obrigado, ele pode requerer no momento do tipo, ele pode fazer um documento e as testemunhas se comprometerem em manter sigilo? Não. Uma ata notarial, uma coisa assim? Não, só um compromisso de ordem moral, André. Mas não existe a possibilidade de assumir isso como obrigação.
Ok, perfeito, obrigada. Certo? Então, é um compromisso moral, porque, em tese, você leva para testemunhar pessoas da sua confiança, né? Então, você pode pedir a elas, mas você não tem como fazer um documento de sigilo, um documento que determine, por exemplo, um descumprimento de uma obrigação de sigilo em relação às testemunhas. Certo? Não, era exatamente isso que eu tinha pedido. É um contrato de sigilo, né, como uma relação obrigacional, então não pode. Não pode. Não pode. Certo? Muito bem. Então, essas são as desvantagens. Você tem que ir no tabelionato, tem que pagar um determinado valor, necessariamente tem que se ater ao idioma nacional, certo? Essas questões todas. Mas é um testamento que tem muito mais vantagens, né? E aí vocês vão comparar depois com as outras formas, vocês vão ver que o testamento público é muito mais vantajoso. E a principal vantagem do testamento público é a segurança. Ou seja, o testamento público não se perde nunca. Essa é uma grande vantagem do testamento. Enquanto que o testamento particular pode ser extraviado, perdido, e aí nada será executado. O testamento cerrado, da mesma forma, pode ser extraviado, perdido, e, portanto, nada será executado. O testamento público nunca é perdido. Então, sempre você terá condições de buscar esse testamento. E hoje, cada vez mais, nós tínhamos uma central de testamentos apenas do Rio Grande do Sul, agora nós temos uma central nacional de testamentos, chamada SENSEC. Eu vou botar aqui para vocês depois, eventualmente, procurarem. Através da SENSEC, você pode obter a certidão de testamento, ou seja, obter a certidão negativa, dizendo que a pessoa não fez testamento, e esse documento é obrigatório para a propositura do inventário, a certidão negativa que a pessoa não fez testamento, ou positiva. E sendo positiva, você vai ali constar na certidão que fulano de tal fez um testamento no 7º tabelionato de Porto Alegre em 2010. E aí, então, você vai se dirigir ao 7º tabelionato com a certidão de óbito e vai conseguir obter uma certidão do testamento realizado pela pessoa, certo? Então, essa Central Nacional de Testamentos também facilita muito a possibilidade de encontrar a cédula, especialmente quando uma pessoa residiu em diversas cidades, em cidades diferentes durante a sua vida, né? E aí tem condições de localizar se a pessoa fez o testamento. Então, não se perde nunca. É grande vantagem. Outra grande vantagem do testamento público é que, ao contrário dos demais, o testamento público é escrito pelo tabelião. E isso significa dizer que nós temos um profissional que conhece a matéria, que conhece o conteúdo testamentário, que sabe o que pode ser colocado e o que não pode ser colocado dentro do testamento, e sabe como isso deve ser colocado. E, portanto, na medida em que o testador vai ditando para ele a vontade, o testador vai dizendo para ele o que ele quer, então o tabelião poderá fazer questionamentos ou observações a esse testador, explicando para ele como deve fazer o testamento. Começa pela parte disponível, é a primeira coisa que eles perguntam. Quer dizer, vão perguntar, você tem filhos, você tem pais vivos, tem cônjuge, para saber o quanto que essa pessoa poderá dispor em testamento. Então, se essa pessoa disser assim, eu tenho filhos, mas eu quero deixar tudo para a Santa Casa, não pode, o tabelião vai explicar, olha, se você tem filhos, o máximo que você pode deixar para a Santa Casa em testamento é 50% dos seus bens. Essa explicação, essa orientação jurídica é feita pelo tabelião de ofício, por dever de ofício, certo? Independente da pessoa ter ou não contratado um advogado, que é opcional nesses casos, mas o tabelião, que é um profissional da área, vai, logicamente, por dever de ofício, orientar, né? Isso evita diversas disposições nulas, como, por exemplo, além dessa que eu citei, que haveria uma redução, a pessoa que quer deixar, por exemplo, a herança para o seu cachorro de estimação.
Não é possível e, portanto, o tabelião, se ouvir isso, vai, evidentemente, também orientar esse testador no sentido de que ele não pode e orientar até de que forma ele pode atingir a vontade dele, né? Que nesse caso seria deixar uma herança para alguém com a condição de cuidar do seu cachorro, ou deixar essa herança para uma instituição que cuida de animais, enfim, fazer isso de modo indireto, porque diretamente o cachorro ainda não tem personalidade jurídica para receber uma herança, certo? Outros exemplos que me ocorrem também dizem respeito à própria interpretação testamentária. Agora, o testador diz assim, eu quero deixar para o Zé, meu vizinho, por exemplo, 10 mil reais. Né? O tabelião vai perguntar quem é o Zé, vai pedir para que ele pegue o nome completo do Zé, se puder, CPF, endereço, tudo certinho, o maior número de dados possíveis do Zé, para que o Zé se transforme no José fulano de tal, e com isso ele possa realmente receber a herança no momento oportuno. Então, tudo isso o tabelião faz. E isso não existe nas outras formas. Nem no particular e nem no cerrado, não há interferência do tabelião no conteúdo. Por isso que é uma grande vantagem. Em suma, é o testamento que resulta no menor número de nulidades, comparativamente aos demais. Menor número de nulidades está no testamento público. Outra grande vantagem de ser feito em tabelionato é a fé pública do tabelião, certo? É normal a pessoa fazer um testamento na sua velhice. Esse é o padrão de comportamento. As pessoas fazem testamento na sua velhice. E, logicamente, na sua velhice, as pessoas acham que só porque a pessoa é velha, ela seria incapaz. E é muito comum haver impugnações de testamento de pessoas com mais de 80 anos, por exemplo. Bastante comum, certo? Lógico, uma pessoa de 80 anos ou mais de 80 anos deve ter ou tem, em regra, uma série de doenças e que isso acaba se tentando interpretar como uma incapacidade. Muito bem. O testamento feito no tabelionato, o tabelião vai dar por fé pública de que a pessoa estava no seu perfeito juízo. Essa fé pública do tabelião, num caso de impugnação, vai inverter o ônus da prova. Vai exigir que aquele que disser o contrário que comprove claramente contra a fé pública do tabelião a incapacidade do testador. Então, só vantagens, né? Não se perde nunca, tem menor número de nulidades, tem menor número de problemas relacionados à interpretação testamentária, tem menor número de impugnações quanto à capacidade do testador, e assim por diante, né? Então, ele realmente traz vantagens, e se você puder orientar aquele que necessita de fazer um testamento, se você puder orientar para que faça um testamento público, você, por certo, está dando a melhor orientação, a mais segura que a pessoa precisa. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Uma outra dúvida, professor. Pois não. O senhor falou do cadastro nacional, né? Isso. Para fins de inventário, é obrigado a certidão negativa. Então, é obrigado para qualquer inventário, jude ou extra-jude, que se junte essa certidão negativa de existência de testamento. Sim, essa certidão hoje é obrigatória. E se ela for positiva, vai fazer com que seja determinado que você promova a ação de registro de testamento. Uhum. Mas a resposta é sim, ela é obrigatória. Todos os inventários, os juízes estão pedindo a certidão da SENSEC. Era isso? Sim, era essa a dúvida. Alguma outra dúvida? A segunda forma de testamento ordinário que nós vamos ver é o testamento cerrado. O testamento cerrado, hoje, é o ato mais solene que existe no sistema jurídico brasileiro, certo? O segundo mais solene é o casamento civil,
o primeiro mais solene de todos é o cerrado, né? Em termos de formalidades e solenidades, esses são os dois campeões. O cerrado ganha de longe, vocês vão ver agora por quê, mas depois o casamento, certo? O testamento cerrado, gente, ele é um escrito feito pelo testador. Ninguém participa da escrita do testamento cerrado. O documento é redigido pelo testador, ou até por outra pessoa, a seu pedido, caso ele não possa escrever, caso ele não possa digitar, né, caso ele não tenha condições de fazer isso. Mas é escrito pelo testador, escrito e assinado pelo testador, sem que ninguém conheça o seu conteúdo, nem as testemunhas, nem tabelião, nem ninguém. Eu faço o testamento em casa, escrevo tudo que eu quiser, e aí eu vou marcar no tabelionato a entrega desse testamento na presença de duas testemunhas. Portanto, o que é feito no tabelionato é a entrega do testamento para que ele seja registrado e lacrado, e cerrado, e cozido. Essa que é a verdade. Mas há apenas a entrega, não o testamento feito. O testamento não será feito no tabelionato. Ele já foi feito pelo testador, o testador comparece naquele dia, juntamente com duas testemunhas, e vai lá e entrega o testamento ao tabelião, né? E antigamente se dizia, este é o meu testamento que eu tenho por bom, firme e valioso. Quer dizer, ele entregou o testamento e declarou que aquele é o seu testamento, certo? Então, ele vai apenas fazer a entrega do documento. O tabelião não vai ler o conteúdo, não poderá ler o conteúdo do testamento. E as testemunhas também não, ninguém vai ler o conteúdo do testamento, certo? Apenas o que vai ser feito pelo tabelião é uma espécie de ata, dizendo ali, ó, ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2022, compareceu perante mim tabelião, fulano de tal, que me entregou esse documento, que diz ser seu testamento, e diz ser seu testamento, e o tem por bom, firme e valioso, e me pediu que fosse cerrado e lacrado perante as seguintes testemunhas, e aí qualifica as testemunhas. Então, essa pequena ata é o único documento que vai ser feito pelo tabelião, é o único documento que vai ser lido pelo tabelião e assinado por todos. Essa ata pode ser feita no mesmo papel onde foi feito o testamento, se tiver espaço, ou, se não tiver espaço, em folha apartada, certo? Então, o que o tabelião faz neste caso é apenas essa pequena ata, e a leitura é apenas da ata, do auto de aprovação. Essa ata se chama auto de aprovação, certo? Então, apenas esse trecho que é lido. O testamento em si, todas as disposições testamentárias ali contidas, não são lidas por ninguém, certo? Muito bem, feito o auto de aprovação, assinado por todos, tabelião, testador e as duas testemunhas, passa-se ao cerramento e lacre do testamento. E aqui eu trouxe para vocês uma foto de um testamento verdadeiro. Observem isso aqui são pingos de cera derretidos com o lacre do tabelião, certo? E isso aqui é uma linha. Isso aqui é uma linha, ó. É uma linha que é passada tanto pela frente como por trás. Observem esses cantinhos aqui, vocês vão ver que ela também passa pelo outro lado do documento, certo? Alguns fazem aquele pé de pato, aquela costura assim, ó, certo? Em todo o testamento. E outros fazem assim, passando o fio para lá e para cá. O importante é que esse fio, ou essa costura, seja lacrada pelos pingos de cera, certo? Então, o documento é lacrado para que ninguém possa ler o seu conteúdo. Depois de lacrado, costurado e lacrado, o tabelião vai registrar ali que no dia 1º de abril compareceu fulano de tal e fez um testamento cerrado, mas não o seu conteúdo, ao contrário do público, onde o conteúdo está lá no tabelionato, né? Aqui não, aqui apenas no tabelionato fica o registro de que ele fez um testamento em tal data e vai devolver
esse testamento ao testador, certo? Vai simplesmente devolver, não vai ficar com o documento é do testador, apenas lacrou, cerrou, costurou e depois devolve ao testador, certo? O testador, se vai guardar em algum lugar ou com quem vai guardar, isso é irrelevante, não faz diferença, isso é problema do testador. O fato é que a cédula é devolvida a ele. Muito bem. Esses lacres são requisitos de validade da cédula. Ou seja, se os lacres forem rompidos, se tem como revogado o testamento. Então, veja a fragilidade desse documento, certo? No momento em que a pessoa morre, no momento em que o testador vem a falecer, quem encontrar esse testamento deve levar esse testamento ao juízo da comarca, se tiver vara de sucessões, se não tiver na vara civil ou vara judicial, vai entregar esse documento ao juiz da comarca e o juiz da comarca vai abrir a cédula. Então, é o juiz que rompe os lacres. O juiz vai fazer um termo, como se fosse uma ata de uma audiência, vai fazer um termo dizendo que recebeu um documento de fulano de tal, né, que aparentemente trata-se do testamento de Beltrano, certo? E que o testamento é um documento em folha branca, ou folha, enfim, vai descrever a cor da folha, vai dizer que tem tantos pingos de lacre intactos ou não, rasgados ou não, manchados ou não. Já te dou a palavra, Geisa. Manchados ou não. E aí o juiz vai romper os lacres. Então, depois de descrever a aparência física daquele documento, o juiz vai romper os lacres e vai transcrever aquele conteúdo para o termo, conteúdo do testamento para o termo. Se o testamento tiver sido redigido em idioma estrangeiro, o juiz vai nomear um tradutor juramentado para fazer a tradução do documento. Pois não, Geisa? Professor, então, se os lacres forem rompidos por acidente, ou mesmo por alguém posteriormente à morte do testador, intencionalmente, ele revoga o testamento assim facilmente? Sim, se forem ressecados pelo sol, e racharem, quebrarem, isso tudo leva à nulidade do testamento. Veja a fragilidade do documento, né? Sim, muito obrigada. Então, a integridade dos lacres é requisito de validade do testamento cerrado, certo? Muito bem. Então, como vocês podem ver, o excesso de formalidades gera insegurança, muita insegurança e muitas desvantagens no testamento cerrado. Então, vamos examinar vantagens e desvantagens do cerrado. Desvantagens do cerrado. Inúmeras. Primeiro, tem que ser feito em tabelionato, assim como o público precisa de se deslocar até um tabelionato, ou o tabelião se deslocar até a residência da pessoa, é uma desvantagem. Tem um custo, certo? Quanto a isso também é similar ao público, mas a questão pior não é essa, a questão é que a maioria dos tabelionatos não tem a cera para o lacre do testamento. Portanto, a maioria dos tabelionatos não fazem testamento cerrado, certo? Basta questionar aí, ligar para um ou dois aqui em Porto Alegre, você vai ver que eles não fazem testamento cerrado. E a maioria, inclusive, tenta te convencer a não fazer o cerrado, a fazer o público, que é muito mais seguro. Então, os poucos que têm vão fazer esse testamento dessa forma e, logicamente, além de toda essa despesa e ter que buscar um tabelionato, outra desvantagem é que o conteúdo do testamento foi escrito pelo testador, sem nenhum tipo de orientação, não necessariamente, né? Quer dizer, poderá até ter havido algum tipo de orientação, mas não necessariamente. E a pessoa não precisa ter buscado orientação para fazer. Então, daqui a pouco é o testamento em que
a pessoa extrapola a parte da herança disponível, é o testamento em que ele coloca para o Zé da esquina, ou o Zé, o vizinho Zé, e ninguém sabe quem é o Zé, o vizinho, é o testamento que ele deixa uma herança para o gato, para o cachorro, para o papagaio, né? É um testamento que gera uma série de contradições, enfim, né? Então, logicamente que o conteúdo testamentário desse tipo de testamento é o conteúdo que gera o maior número de problemas, exatamente porque é feito apenas pelo testador e, normalmente, quem escolhe o cerrado é porque tem muita coisa a esconder. Então, não fica mostrando para ninguém dar palpite ou para ninguém dar uma opinião sobre a redação que fez, certo? Então, ele realmente, quanto ao conteúdo, também é uma desvantagem. A outra desvantagem eu já citei, que é esse excesso de formalidades, o lacre, o rompimento do lacre, o rompimento da costura, né? O próprio fato do testamento ser perdido, extraviado, queimado, né? Lógico, é bastante normal, né? Onde é que normalmente as pessoas guardam esse tipo de documento? Quem tem cofre em casa, guarda em cofre. Quem não tem cofre, guarda naquela velha caixa de documentos importantes, naquela pasta de documentos importantes, ou naquela gaveta de documentos importantes. Isso é o normal do comportamento das pessoas. Muito bem. Quando você morrer, seus filhos, qual é o primeiro lugar que eles vão buscar? Vão buscar o cofre, vão arrombar o cofre, ou vão buscar essa pasta de documentos, ou vão buscar essa gaveta, ou vão buscar essa caixa. E, logicamente, buscando esses documentos, encontrando ali o testamento. Bom, um testamento, o que faz em regra? Ele retira justamente a herança da parte da legítima. Ele diminui a legítima dos filhos. Então, é bastante comum que, nesses casos, os filhos, encontrando o testamento, não o apresentem. E não adianta ficar registrado lá que um dia você fez um testamento cerrado. Se você não encontrar a cédula, não existe testamento. Não encontrando a cédula, simplesmente não existe testamento. Certo? Isso é muito importante destacar. O testamento precisa ser encontrado, precisa ser apresentado em juízo. Se não for apresentado em juízo, já era. Mesmo que ali conste no tabelionato que em tal dia você aprovou um testamento cerrado. Certo? Então, ele tem muitas desvantagens. Esse excesso de formalidade e solenidade leva à fragilidade. Certo? Bom, ele tem alguma vantagem? Tem. A grande vantagem dele é o sigilo absoluto do seu conteúdo. Essa é a grande vantagem. Realmente, o conteúdo dele não é lido por ninguém e, portanto, você pode escrever o que quiser, que as pessoas só vão saber o que você escreveu depois da sua morte. Né? Essa é uma grande vantagem. Outra vantagem pode até se dizer uma vantagem, ou seja, ele também tem como vantagem o fato de poder ser escrito em qualquer idioma. Então, eu posso escrever o Testamento Cerrado em qualquer idioma, não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso. Né? Se eu quero escrever em japonês, em alemão, né? No idioma que eu quiser, eu escrevo o Testamento Cerrado e o testamento vai ser aprovado igual pelo tabelião em qualquer idioma que estiver. Certo? Então, de vantagens mesmo é isso, o sigilo absoluto, que é a grande vantagem, o grande diferencial dele dos demais, e o fato de que você pode escrever esse testamento no idioma que quiser. Mas não é um testamento seguro, né? E o grande problema dele é exatamente isso, né? Rompimento de lacres, perdimento, extravio, esse tipo de coisa, a Deus não tem testamento nenhum. Compreendido? Professor. Pois não. Boa noite, professor. Boa noite, como vai? Eu tive um probleminha, entrei um pouquinho atrasado na sua aula, peço desculpas. Não tem porquê. Mas escutando esse do Testamento Cerrado, o que eu questiono é o seguinte: tem condições de corrigir os absurdos, de modificar os absurdos, enquadrá-los dentro do código e tal, ou não? Desculpe, quem corrigir o quê? Tem como, nesses testamentos cerrados, de corrigir os absurdos? Depois da morte? Corrigiu o testamento, abriu o testamento. Porra, isso aqui tem coisas absurdas.
né? Deixar para cachorro, deixar para isso, deixa para aquilo. Não tem como. Depois da morte, não tem como. E aí, como é que fica? E como é que ficam esses absurdos? São cláusulas nulas, disposições nulas. Nulas. Eu deixo 100 mil para o meu cachorro não vai receber nada. Nem ninguém vai receber 100 mil. 100 mil fica para a legítima, para os herdeiros legítimos. Certo? Então, durante a vida, lógico, eu posso refazer o testamento quantas vezes eu quiser, né? Nós falamos na aula passada que o testamento é um ato revogável. Então, durante a vida, eu posso fazer e refazer quantas vezes eu quiser o meu testamento. Mas depois da morte, eu vou contar com a boa vontade do juiz para interpretar o testamento, para tirar dali o maior proveito possível, mas disposições desse tipo que deixa para cachorro, ou uma pessoa incerta que não tenha como ser identificada, são disposições nulas, né? E aí não tem como resolver mais. Pois não, gente? Professor, uma curiosidade que me surgiu agora. Tu não pode deixar tua herança para um cachorro ou para um gato, mas tu pode deixar um dever, tipo, eu te deixo a minha parte disponível só se tu cuidar do meu cachorro, por exemplo. Lógico que sim. É exatamente assim que se faz. Essa é a modalidade que a gente utiliza quando a pessoa quer deixar protegidos seus animais de estimação. Né? A gente deixa alguém de confiança dessa pessoa, determinada herança, ou determinado bem, ou determinado valor, com a condição que cuide do seu cachorro, do seu gato, enfim, do seu animal de estimação. Ou deixe em favor de instituições que fazem isso também. Certo? Isso é perfeitamente possível condicionar a herança. A parte disponível você pode condicionar, mas ela só vai receber se fizer tal coisa. Isso é perfeitamente possível. Certo. Muito obrigada, professor. Pois não. Alguma outra dúvida? Certo. Então, como eu disse, é um testamento perigoso, muito frágil, gera uma série de nulidades e, na hora da ação de registro de testamento, que eu preciso propor sempre uma ação de registro de testamento, é o momento onde o juiz vai abrir esse testamento, transcrever, romper esses lacres, descrever a condição física que recebeu o documento e, a partir disso, então, o testamento poderá ser examinado e executado. Certo? Muito bem. E a última forma de testamento ordinário é o testamento particular. O testamento particular, gente, como o próprio nome está referindo, ele não tem participação de tabelião. Então, o testamento público é feito pelo tabelião, escrito pelo tabelião, o testamento cerrado é aprovado pelo tabelião, mas o testamento particular não tem participação nenhuma de nenhuma autoridade pública, certo? Então, ele é um documento escrito pelo testador, e aí entendam escrito como escrito, digitado, datilografado, enfim, não há necessidade de ser de próprio punho, certo? Então, escrito feito pelo testador em qualquer idioma. Só que agora as testemunhas precisam saber ler e compreender esse idioma. É uma pequena diferença em relação ao cerrado. No cerrado eu posso escrever em qualquer idioma. E as testemunhas não precisam compreender porque não vão ter acesso ao conteúdo. Já no particular, eu posso escrever em qualquer idioma, porém as testemunhas têm que compreender o idioma, porque as testemunhas vão ler o testamento particular, portanto, tem que saber ler aquele idioma e entender aquele idioma que o testador fez o testamento. Então, se o testador resolve fazer um testamento em italiano, tudo bem, nenhum problema. As testemunhas têm que saber ler e compreender em italiano, certo? O testamento público, eu preciso de 2 testemunhas. No cerrado, 2 testemunhas. No particular, eu preciso de 3 testemunhas, certo? Então, o testamento particular, eu preciso de 3 testemunhas. E por que essas 3 testemunhas? Porque essas testemunhas, após a morte, serão ouvidas em juízo.
Veja que interessante. No testamento particular, o juiz vai chamar essas testemunhas para depor em juízo. E pelo menos uma delas tem que ser encontrada e confirmar aquela cédula. Lógico, é uma confirmação da validade da cédula. Não é uma confirmação que exija daquela testemunha uma memória implacável sobre todo o conteúdo, não. O que o juiz pergunta não é o conteúdo, o que o juiz pergunta é: você participou da feitura do testamento de fulano de tal? Sim, participei. Onde é que foi? Foi na casa dele? Foi na casa de fulano, na casa de outra pessoa? Era de dia, era de noite, manhã, era tarde, estava chovendo, não estava? Quem é que estava presente? Quem é que não estava presente? O testador manifestou de algum modo o fato de estar sendo coagido, ou mostrou algum tipo de constrangimento, tinha alguma outra pessoa ali na sala, enfim, perguntas desse tipo, e não perguntas para quem ele deixou a casa, ou quantos mil reais ele deixou para fulano ou para Beltrano. Não esse tipo de questionamento. O questionamento é para ter a certeza da validade do testamento, que o testamento foi feito de forma realmente livre pelo testador, certo? Então, 3 testemunhas, porque nós temos que encontrar dessas 3 pelo menos uma para confirmar o testamento particular. Então, eu escrevo em qualquer tipo de papel, posso digitar, datilografar em qualquer tipo de papel, em qualquer idioma. As 3 testemunhas vão ler esse documento, elas têm que compreender, portanto, esse idioma, e vão assinar juntamente com o testador. E ali está pronto o testamento. Então, o testamento particular pode ser feito em qualquer lugar, certo? Qualquer lugar, porque não exige a presença de um tabelião, de uma autoridade ou qualquer tipo de formalidade, certo? Muito bem. O artigo 1879 do Código Civil refere uma hipótese de testamento particular sem testemunhas. O 1879 trata, dentro do testamento particular, uma hipótese em que é possível a dispensa de testemunhas. Diz o seguinte, o 1879, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula. Quer dizer, o testador vai ter que explicar no testamento a razão pela qual não existem testemunhas, certo? Então, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho, assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz, certo? Então, é uma circunstância excepcional. A pessoa está, por exemplo, em campanha na sua fazenda e ali está se sentindo mal, acha que vai morrer, e quer fazer um testamento, não tem ninguém ali num raio de 1 légua, de 1 quilômetro, de 10 quilômetros, e ele faz o testamento e expõe isso claramente na cédula, certo? O juiz poderá, sim, convalidar esta situação, que é uma exceção à regra geral. A regra geral é fazer um testamento particular na presença de 3 testemunhas sempre, certo? Excepcionalmente, em determinadas circunstâncias, o juiz poderá confirmar um testamento particular sem testemunhas. Certo? Entendido até aqui? Dúvidas? Esse parece mais coerente que o outro, né, professor? Sem dúvida. Ele é mais frágil que o público, mas é mais coerente que o cerrado. Certo? Muito bem. Desvantagens desse testamento. As desvantagens dizem mais respeito ao conteúdo, aquilo que nós falamos um pouco do cerrado, ou seja, como ele não recebe necessariamente nenhuma orientação jurídica, é um testamento que se presta a ter cláusulas nulas, disposições que não podem ser executadas, disposições que não podem ser interpretadas, certo? Então, é o caso que nós estamos falando, seu Renato, de deixar para o cachorro, ou deixar para o Zé e não dizer quem é o Zé, extrapolar a parte disponível, enfim, fazer coisas de quem não recebeu a orientação jurídica adequada para a feitura de um testamento, certo? Então, realmente, a enorme desvantagem
é essa, diz respeito ao seu conteúdo. Uma outra desvantagem também importante é igual ao cerrado. Ou seja, esse testamento também pode ser extraviado, perdido, rasgado, queimado, jogado fora, né? E se não tenho o testamento original, eu não tenho o que executar. Então, não adianta eu ter uma cópia desse testamento particular, mesmo uma cópia autenticada. Se eu não tenho a cédula, eu não tenho testamento, certo? Então, eu faço um testamento particular e fica na mão de quem? Quem vai ficar com o testamento particular? Não tem, né? Não tem. Vai ficar o próprio testador ou amigo dele. E se ficar o testador e for encontrado e for rasgado, jogado fora, enfim, adeus, não tem cédula, não tem nada para ser executado. Então, ele realmente é muito frágil nesse sentido, né? Enquanto que o público, como eu já citei, fica o seu conteúdo arquivado no tabelionato. O cerrado não tem conteúdo no tabelionato e o particular também não tem conteúdo no tabelionato. Pois não, Geise? Professor, mas se esse testamento particular pode ser feito em qualquer papel, o testador não pode escrever 2 documentos a punho, por exemplo, e as testemunhas assinarem os 2, fazendo os 2 serem legítimos? Pode. São 2 testamentos diferentes. Podem ser iguais os 2 só. São 2 testamentos diferentes. Podem ter o mesmo conteúdo, ipsis literis, mas são 2 testamentos diferentes. Né? Nada impede que uma pessoa faça 10 testamentos, por exemplo. Certo? Nenhum problema. Pode fazer. Pode fazer 10 públicos. Pode fazer 10 cerrados. Nenhum problema. Uma pessoa pode, inclusive, ter 2 ou 3 ou 4 testamentos que vão ser executados ao mesmo tempo, depois da morte, se não houver contradição entre eles, se um não revogar o outro. Então, sim, a sua ideia é perfeita. É possível ele fazer 2 testamentos, para que, se um se perder, o outro seja executado. Pode, nenhum problema. E se os 2 se perderem? Aí já era. Entendeste? Então, sempre há um risco, né? Sempre há um risco. Lógico, a pessoa diz, vou fazer 10 testamentos particulares, já que não custa nada, e realmente não custa nada, que é uma vantagem, né? Vou fazer 10 testamentos particulares iguais aqui, e os 10 nós vamos assinar. Tá bem, vai ficar um contigo, um fulano, fulano, fulano. Tá, beleza, ótimo. Tá bem, nenhum problema. Mas se deu todo esse trabalho à toa, porque não faz um público e pronto, né? É muito mais seguro, né? Mas sim, eu posso ter vários para que pelo menos um deles apareça. Mas são testamentos diferentes. É isso que eu quero te dizer. Não são cópias, né? Um não é cópia do outro. São atos jurídicos diferentes, ainda que com exatamente o mesmo texto, o mesmo conteúdo. Certo. Obrigada, professor. Isso. Muito bem. Então, aí eu vou aproveitar o link para falar sobre as vantagens, né? Então, a grande vantagem do particular é não ter custo nenhum. Realmente, ele é custo zero. Ele não precisa de tabelionato, eu não preciso me deslocar, não preciso marcar, o tabelião não precisa se deslocar até minha casa, né? Não precisamos ter agenda com o tabelionato, que às vezes é uma dificuldade, né? Às vezes os tabelionatos têm uma agenda muito longa para fazer testamento. Enfim, então tem a simplicidade a seu favor, a ausência de custo, a possibilidade de ser feito em qualquer local, né? Eu posso ali no Chiru fazer um testamento, nenhum problema, desde que eu não tenha bebido nada, posso fazer um testamento em qualquer lugar sem nenhum problema, certo? Então são grandes vantagens realmente assim da simplicidade. Embora essa simplicidade possa eventualmente levar ao próprio extravio da cédula que ficará sem registro, é um documento que é simples de fazer, qualquer um pode fazer, em qualquer lugar. E essa é a grande vantagem. Na hora, como eu disse antes, na hora do registro, o juiz vai chamar as testemunhas, vai tentar localizar as testemunhas e, obviamente, uma delas, pelo menos, tem que ser encontrada para que a cédula seja convalidada. Certo? E no caso de aparecer os testemunhas, né, existe alguma prioridade considerar qual é a preferencial ou não? Não. As 3 testemunhas têm o mesmo valor, certo? E uma coisa muito, muito importante de eu dizer para vocês
é que, embora o testamento público seja feito por um tabelião, o cerrado tenha todas essas histórias aqui de solenidades e formalidades, e o particular seja simplinho e possa ser feito por qualquer um, eles têm a mesma força jurídica. Eles não têm nenhuma hierarquia entre eles, eles têm exatamente a mesma força jurídica. Quer dizer, um testamento particular pode revogar um testamento público. Testamento particular pode revogar um testamento público. Um testamento particular pode revogar um testamento cerrado. Um testamento cerrado pode revogar o particular, pode revogar o público e assim sucessivamente. Então, não é porque o particular não tem a participação de uma autoridade que ele não pode revogar o público. Errado. Embora ele seja um documento, um ato jurídico simples, ele tem força suficiente para revogar um testamento público também. Então, eles têm, os três, a mesma hierarquia. Os três são três formas ordinárias de testamento e, portanto, podem ter o mesmo conteúdo e a mesma força, o mesmo valor para todos os fins. Dúvidas? Muito bem. E além dessas três formas ordinárias de testamento, nós temos que examinar mais um ato de disposição de última vontade chamado codicilo. O codicilo é um ato de disposição de última vontade, mas não é um testamento. Ele realmente, este sim, é inferior aos testamentos ordinários. Ele é um ato de disposição de última vontade limitado. E agora nós vamos ver a limitação dele e o que ele pode conter. Então, o codicilo não pode revogar um testamento. Embora possa alterar o conteúdo do testamento dentro da sua competência, dentro da sua limitação, dentro daquilo que ele pode dispor, ele não pode revogar o testamento. Não pode conter uma cláusula revogatória. Lembro daqui das disposições gerais? Nós vimos aqui que ele é revogável, ó, certo? O testamento é um ato revogável. Muito bem, o codicilo não pode revogar um testamento. Ele pode alterar o conteúdo, alterar uma ou outra disposição dentro da sua competência, mas não pode revogar integralmente um testamento. Então, vamos ver, basicamente, as regras relativas ao codicilo, certo? Então, ele é um escrito particular, datado e assinado, não possui testemunhas, certo? Pode ser manuscrito, pode ser digitado, datilografado, como o codicilador quiser. No campo extrapatrimonial, ele pode tudo. Ele pode reconhecer filho, ele pode nomear um curador para o seu filho menor, caso ele não tenha outro genitor, ele pode determinar a forma do meu enterro, aonde eu quero ser enterrado, se eu quero ser cremado ou não. Ele pode determinar tudo no campo extrapatrimonial, inclusive, como eu disse, reconhecimento de filho. Porém, é no campo patrimonial que ele apresenta limitações. Essas limitações dizem respeito ao valor das disposições. O codicilo não é um documento para partilhar patrimônio. Não é um documento para dividir herança. Quem quiser dividir herança tem que se utilizar de um testamento. O codicilo é um documento para deixar pequenos presentes, pequenas esmolas, pequenas recordações no campo patrimonial, certo? Então, deixar coisas que, embora possam ter valor, são de pouco valor ou pouca monta, como se utiliza, como o Código Civil utiliza no seu texto, certo? Coisas de pouco valor. Logicamente que não dá para fazer uma referência em relação ao patrimônio do testador para dizer o que é pouco e o que é muito. Alguns autores falam que o codicilo poderia dispor até 10% do patrimônio do testador. Não é verdade, né? Uma pessoa multimilionária, 10% pode ser
maior do que o patrimônio de todos nós. Então, não dá para fazer em percentuais isso. O que interessa é aquela situação assim, ó, bom, eu deixo para fulano, né, um determinado abajur, um determinado quadro que ele gostava muito, um determinado móvel que ele adorava, né, coisas nessa representatividade, né? Lógico, não um quadro de valor de um artista, mas um quadro simples que a pessoa gostava, enfim, coisas de pouco valor, muito mais com a intenção de deixar lembranças ou do que partilhar patrimônio. Também esmolas é possível deixar através de codicilo, né? Ou seja, valores destinados a pessoas pobres ou instituições pobres, mas também pouco valor, nunca de expressivo valor, porque a finalidade do codicilo não é essa. Entendidos os limites? Então, é que eu quero exemplificar. Observem, eu posso nomear curador para o meu filho, né? Então, vamos supor que eu já tenha nomeado no testamento anterior A como curador do meu filho. Agora, através de codicilo, eu posso mudar aquele testamento e dizer, não, eu quero que o B seja o curador do meu filho, não mais o A. Isso eu posso fazer. É uma forma de alterar o testamento anterior, é uma forma de revogar parcialmente o testamento anterior. Isso é permitido dentro da competência do codicilo, mas eu não posso revogar integralmente. Eu não posso colocar no codicilo uma cláusula revogatória dizendo revogo o testamento feito em tal data. Isso não vale, certo? Porque o codicilo é inferior. A tal ponto que a lei diz o seguinte: se eu fizer um testamento depois do codicilo, então primeiro eu fiz um codicilo e depois eu fiz um testamento. Se eu fizer um testamento em data posterior ao codicilo, eu sou obrigado a ratificar o codicilo feito. Se eu não ratificar o codicilo anterior, eu estou automaticamente revogando o codicilo. Certo? Então, sempre que eu fizer um testamento após um codicilo, eu sou obrigado a ratificar o codicilo feito anteriormente. Sou obrigado a fazer isso, certo? Se eu não fizer nenhuma referência ao codicilo anterior, eu estou revogando automaticamente aquele codicilo, certo? Então, a tal ponto isso porque o legislador entende o seguinte: tudo bem, se eu tinha coisas simples para tratar, eu não precisava me dar o trabalho de fazer um testamento. Eu posso fazer no codicilo, ok? Então, eu tinha coisas simples, pequenas, então eu fiz um codicilo. Mas se depois eu tive tempo para fazer um testamento, se depois eu tive condições de fazer um testamento, então eu que deixe tudo no testamento. Porque o testamento é um ato, como vocês viram, muito mais seguro. Tem a presença de testemunhas, que aqui não tem a participação de tabelionato, de tabelião em duas das suas 3 formas, que aqui não tem, né? Então, uma série de facilidades de segurança que o testamento apresenta e que o codicilo não. Porque o codicilo, como eu disse, é um escrito simples, datado e assinado pelo testador. Esse datado que refere à lei é exatamente para saber se ele foi feito antes ou depois de eventual testamento que for encontrado, certo? Exatamente para isso. Pode ser que seja encontrado o codicilo e pode ser que seja encontrado um testamento também. E aí é importante de definir qual deles foi feito primeiro. Se primeiro foi o testamento e depois o codicilo, ok, o codicilo vale. Mas se primeiro foi o codicilo e depois o testamento tem que ratificar. Se não ratificar o codicilo, estará revogando automaticamente o codicilo feito. Dúvidas, meus caros?